Boa tarde, pessoal. Professor Luiz aqui. Agora, para ajudar vocês, a semana 4 do volume 3 do PET. Pessoal, eu gostaria de pedir a vocês que respeitassem os limites, né, as semanas do PET. E não responder tudo de uma vez, organizar o tempo de vocês aí entre as semanas do PET. Por exemplo, o PET semana 4 vai do dia 24/8 ao dia 28/8. Então, é essa data que vocês têm que resolver a semana 4, entendeu? Então, vamos organizar o tempo. Por exemplo, as aulas de história são segunda, terça e sexta. Então, separa esses dias aí para vocês responder o PET de história. Vamos organizar aí o tempo de vocês, tá joia? E qualquer dúvida, qualquer dificuldade, entrar em contato comigo, beleza? Na semana 4, o tema aqui é os impactos da conquista, dominação e resistência. Vai falar sobre esse processo da conquista espanhola sobre essas civilizações nativas indígenas que existiam na América. Então, o primeiro texto aqui é sobre os astecas. Okay? Hernán Cortés foi um conquistador, um colonizador espanhol que dominou o território asteca, ok? Então, aqui vem falando o que o relato nos diz sobre a cultura dos povos astecas. Então, de acordo com o texto aqui, sobre o modo de vida deles, a cultura, né? No início do texto, logo já fala um pouco sobre a religião dos astecas, o que eles faziam, o sacrifício. Então, colocar aqui na primeira pergunta. A segunda, qual foi a postura dos conquistadores frente aos costumes dos povos nativos da América? Então, eles concordaram com os costumes dos nativos ou não concordaram? Então, o texto vem falando isso também. O que o relato nos traz sobre a religião dos astecas? Então, quais práticas estavam ligadas à religião dos astecas? Eles eram monoteístas? Eram politeístas, né? Acreditavam em vários deuses? Né? O que eles faziam? Faziam sacrifícios para esses deuses? Então, como está aqui na questão C, tá joia? Aí o exercício 2, ainda sobre os astecas, fala sobre uma batalha, né, dos espanhóis contra os astecas, a batalha que levou à conquista do Império Azteca, que era liderado por Montezuma. A gente tem uma gravura aqui, uma ilustração também, mostrando essa batalha, né, e perguntando aqui, qual o assunto principal do texto? Vou colocar aqui. Observe a imagem 1 e descreva o que está sendo representado nela. Então, olha aqui a imagem, o que está sendo representado, né, quais os traços dessa batalha. Quais os grupos sociais estão representados na imagem? Então, quem são essas pessoas que estão sobre esses cavalos, né, com essas roupas diferentes aqui, e quem são esses grupos que estão aqui do lado direito da imagem? Então, de acordo com as vestes, vou colocar aqui os grupos sociais. Busque identificar os grupos que se enfrentam. Então, quem está guerreando contra quem? Vou colocar aqui nessa questão. Além da guerra, quais outras formas de resistência indígena podemos identificar na imagem? Então, a gente tem a guerra como uma forma de resistência, né, como uma forma de impedir essa colonização, né, mas tem também outras formas de resistência, porque esses indígenas eles não queriam seguir a cultura do colonizador, cultura espanhola, ok? Então, outras formas de resistência. Vamos pensar aí nas roupas, né? Vamos pensar nessa questão cultural, não é isso? Quais dos grupos que estão em combate têm maiores chances de vitória? Justifique sua resposta. Aí vem o sentido da superioridade militar. Então, o uso do cavalo pode ser, como exemplo, uma superioridade militar. Lembrando que os espanhóis, liderados por Hernán Cortés, também utilizaram armas de pólvora, arcabuzes, né, espingardas. Então, eles tinham uma certa superioridade militar em combate, enquanto os indígenas, armas à base de pedra, né, de lança, arco e flecha. Então, tinha ali uma superioridade militar. Vou colocar aqui nessa questão F. Agora, a questão 3, né, o exercício 3 é sobre a conquista inca. Outro colonizador espanhol liderou a conquista inca. Foi Francisco Pizarro, está falando dele aqui no texto, beleza? E o Império Inca ela era liderado por Atahualpa, né, o imperador Inca.
Segundo o trecho do artigo, o que motivou o conquistador espanhol Pizarro a lutar contra os andinos na América do Sul? Então, olha, de acordo com o artigo, algo interessava esse colonizador na região. Então, o que tinha na região que esse colonizador motivou a conquistar o Império Inca? Né? Lembrando que eles estavam em busca de metais preciosos. Observe a imagem 1, o que ela está representando. Ela está representando aqui uma batalha, uma guerra também. Vou explicar aqui a representação da imagem. Quais grupos sociais estão representados na imagem? Bem semelhante ao exercício anterior, né? Colocar quem está guerreando contra quem aqui. É na questão D, pede isso. No embate representado na imagem, quem está lutando contra quem? Na C, quais grupos sociais? Se eram indígenas, se eram espanhóis? E na D também repetia quem está lutando contra quem, né? Quais dos dois grupos têm maior número de pessoas na luta? Isso pode nos dizer que esse grupo venceu a batalha? Justifique. Então, nem sempre a superioridade numérica representa a superioridade em guerra. Então, a forma de guerra, na guerra, né, as formas de guerra utilizada são mais vantajosas que a superioridade, né, o armamento é mais vantajoso que a superioridade numérica. Então, vamos observar ali na imagem os instrumentos, os equipamentos, as armas utilizadas, né, e não a sua prioridade. Então, olha que os espanhóis eles estão utilizando canhões. Então, o canhão ele tem um poder de destruição, né, muito impactante, é uma vantagem de guerra, digamos assim. Vamos pensar nesses instrumentos, nesses armamentos para responder a questão E, ok? Pessoal, é isso aí. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, pode entrar em contato comigo, estou à disposição de vocês. Um mais grande abraço aí, bons estudos.